Olá, vamos direto ao ponto. Quem trabalha com SEO já deve ter percebido que o jogo mudou, né? Aquelas estratégias que sempre funcionaram, bom, hoje elas simplesmente não entregam os mesmos resultados. A gente vai entender exatamente por que isso aconteceu e focar no que se tornou o fator de ranqueamento mais importante no SEO de hoje em dia: a autoridade tópica. Ok, então qual vai ser o nosso caminho? Primeiro a gente vai entender essa grande virada de chave no SEO. Depois vamos definir o que é essa tal de autoridade tópica e como ela se encaixa no famoso EEAT do Google. Aí a gente parte para a ação. Como construir essa autoridade, que ferramentas ajudam nesse processo e, claro, como medir se todo esse trabalho está realmente dando resultado. Vamos começar entendendo o cenário. Antes de pular para a solução, é crucial a gente entender o problema a fundo. Por que aquelas táticas que a gente usava antes perderam tanta força? Então, a grande pergunta é: por que essa mudança toda? A resposta, em uma palavra, é inteligência artificial. Os buscadores ficaram muito, mas muito mais espertos. Eles deixaram de ser só contadores de palavra-chave para se tornarem sistemas que realmente entendem o contexto e a intenção por trás de cada busca. O objetivo agora não é só achar uma página com as palavras certas, mas sim encontrar a melhor resposta de uma fonte que seja de fato confiável. Essa evolução toda, na verdade, não é de hoje. Começou lá atrás, em 2013, com o Hummingbird. E a melhor forma de pensar nisso é como a diferença entre uma calculadora e um cérebro. O SEO antigo era a calculadora, só contava quantas vezes uma palavra aparecia. O SEO moderno é o cérebro. Ele entende o significado, as relações entre os conceitos, a semântica por trás de tudo. Ele não olha só o que está escrito, mas o que aquilo significa. E aqui fica tudo muito claro. De um lado, o SEO antigo, com a tal densidade de palavra-chave. Uma tática bem superficial, né? Basicamente repetir, repetir e repetir. Do outro lado, o novo jeito de fazer as coisas. Construir autoridade. É deixar de ser um repetidor de palavras para se tornar a grande referência em um assunto. É uma mudança de tática para estratégia. Ok, então se o objetivo agora é autoridade tópica, o que exatamente é isso? Vamos definir qual é a nova linha de chegada nesse jogo do SEO. Resumindo de forma bem simples, a autoridade tópica é ser a resposta definitiva. É quando o Google e os próprios usuários olham para um site e não veem só uma página que responde a uma pergunta, mas sim a fonte principal para todo um campo de conhecimento. É uma combinação de profundidade, de expertise de verdade e, claro, de confiança. Essa analogia da biblioteca é perfeita. Um site sem autoridade é como um monte de panfletos soltos, cada um falando de uma coisa sem conexão. Agora, um site com autoridade é uma biblioteca bem organizada. Cada artigo é um livro que faz parte de uma coleção maior, coesa, e isso faz com que o todo seja muito mais valioso. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental para não ter confusão. A autoridade tópica não é a mesma coisa que a autoridade de domínio, tá? Pensa assim, a autoridade de domínio é, sei lá, a reputação geral de uma universidade inteira. É ampla. Já a autoridade tópica é mais focada, mais profunda. Seria a reputação de um departamento específico dentro daquela universidade. É por isso que um blog super nichado pode passar na frente de um portal gigante em um tópico específico, porque a autoridade dele naquele assunto é muito maior. Certo? Vamos para o próximo ponto. Para construir essa autoridade, a gente precisa entender como o Google mede isso. E aí a gente cai direto nos 4 pilares da confiança do próprio Google. O Framework EAT. EEAT. É a sigla em inglês para experiência, expertise, autoridade e confiança. E cada um desses pontos tem um papel bem claro. Experiência é mostrar que se sabe do que se está falando na prática, com estudos de caso, por exemplo. Expertise é a habilidade técnica que a gente demonstra em guias completos. A autoridade é ser reconhecido pelo mercado. E confiança, bom, é ter um site seguro, transparente. Juntos, esses 4 pilares são a fundação onde a gente constrói a autoridade tópica. Beleza, teoria entendida. Agora vamos para a parte prática. Como a gente de fato organiza o conteúdo para construir essa autoridade? A resposta está no famoso modelo de pilar e cluster. A estratégia aqui é bem visual. Imagina uma árvore. A página pilar é o tronco, ou seja, aquele guia super completo sobre um tema amplo. Os artigos cluster são os galhos, que exploram cada pedacinho daquele tema com mais detalhes. E o passo mais importante é a ligação entre eles. Todos os galhos, os clusters, apontam de volta para o tronco, a página pilar,
criando uma rede de conteúdo forte que mostra para o Google, olha, sobre esse assunto aqui a gente domina. E é importante deixar claro, isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, não tem fórmula mágica. Construir autoridade de verdade é um investimento a longo prazo, que exige consistência e conteúdo de altíssima qualidade. Leva tempo, mas, acredite, os resultados são sólidos e duradouros. Muito bem, vamos para a seção 5. Ninguém consegue construir uma casa sem as ferramentas certas, certo? Com a autoridade tópica é a mesma coisa. Para executar essa estratégia direito, algumas ferramentas são praticamente indispensáveis. Existem várias ferramentas excelentes no mercado. Algumas, como o Market Muse e o ClearScope, são fantásticas para analisar a profundidade do conteúdo e achar buracos que precisam ser cobertos. Outras, como o SEMrush e Ahrefs, são um canivete suíço para pesquisar tópicos e espiar o que a concorrência está fazendo. E ainda tem o Surfer SEO, que ajuda a otimizar o texto em tempo real. O ponto é, essas ferramentas tiram muito do achismo e trazem a ciência para dentro da estratégia de conteúdo. E chegamos na nossa última sessão. Depois de todo esse planejamento e trabalho, como a gente sabe se deu certo? Vamos ver como medir e comprovar o poder da autoridade. Uma forma bem prática de medir isso é com o índice de autoridade tópica. A conta é bem simples, é só pegar o número de páginas que falam sobre o seu tópico principal e dividir pelo total de páginas do site. Por exemplo, se um site tem 100 páginas e 50 delas são sobre finanças pessoais, o índice é de 50%. Quanto mais alto esse número, mais claro fica o foco do site para os buscadores. E para ver como isso funciona no mundo real, nada melhor que um caso de sucesso, né? O resultado deles foi simplesmente impressionante. Ao focar em se tornar a autoridade máxima na sua área, esse escritório conseguiu um crescimento de 936% no tráfego orgânico mensal. É um número que não deixa dúvidas sobre o poder de transformar o foco, sair de palavras-chave soltas para construir uma autoridade completa. No fim das contas, essa mudança toda para o lado da autoridade tópica nos obriga a fazer uma pergunta bem fundamental sobre a nossa estratégia digital. E a reflexão final que fica é essa. O objetivo é construir apenas mais um site na internet ou é construir uma verdadeira autoridade? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o sucesso no SEO de hoje e do futuro.